Bom dia, boa tarde e boa noite. Quero saudar meus irmãos, minhas irmãs, a noiva do Cordeiro e os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ler na Palavra de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, segunda Epístola de Paulo aos Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 1 ao versículo de número 4. A fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém? Então, a palavra de Deus está falando que haveria o tempo que chegaria em que o povo não suportaria a sã doutrina, não suportaria mais a palavra verdadeira, o ensinamento, a doutrina de Deus, né, irmãos? Então esse tempo já chegou, porque são muitos os que estão sendo levados para a porta larga por meio das falsas lideranças. A liderança é a culpada, porque a liderança, se ela for falsa, o povo vai ser falso. Se a liderança for injusta, o povo será injusto, irmão. Mas se a liderança for da justiça, da verdade, se ela for trigo, o povo também será trigo. Então, nesses últimos dias, tem muitos que têm se corrompido, né? Muitos são os ministérios, pessoas corrompidas, povo corrompido por causa da falsa doutrina. Porque a doutrina verdadeira, ela nos leva ao céu. A doutrina falsa, ela condena a alma. Então a palavra de Deus está falando em 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então ele vai julgar os vivos e os mortos. Se aproxima esse dia. No versículo 2 a palavra de Deus diz: prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra de Deus diz que é para ensinar a doutrina. Pregar a palavra, instar, insistir, que seja oportuno, que não, mas pregue a palavra, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então a palavra de Deus diz que está falando aqui, ó. E haverá tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina, o ensinamento, né, irmão? De andar de calça comprida, avarão andar de saião, né, irmão? Agora tá desse jeito, o povo anda de bermuda, de camiseta, as varoas passam maquiagem nos olhos, no olho, no cílio, né, no rosto, maquiagem, batom na boca. A palavra tá falando, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a sã doutrina. E a sã doutrina, ela fala contra a maquiagem, ela fala contra essas vestes aí que essas mulheres estão se vestindo dentro de muita igreja, cabelo pintado, tudo isso. A palavra de Deus diz em Apocalipse: aquele que ama e comete a mentira será condenado, e tudo que é mentira é aquilo que oculta a verdade. Então aquele que ama e pratica a mentira é condenado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pois haverá
tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, fazendo coisa da sua cabeça, e não que a palavra de Deus está mandando. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E no versículo de número 4, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, ensinamento, entregando-se às fábulas, entregando-se àquilo que está sendo ensinado que não edifica, entregando-se àquilo que não vai salvar a vida, pelo contrário, vai condenar, porque a porta é larga e espaçoso o caminho que muitos entram por ela, né? A porta da perdição e a porta do céu é estreita, então poucos são os que acertam com a porta estreita. A palavra está falando que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, a dar ouvido à doutrina. Quando prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra, dentro dessas igrejas corrompidas, o povo entra em alvoroço, o povo fica assim admirado, como se nunca tivesse ouvido. Por quê? Porque não é ensinado. O rebanho não está sendo doutrinado, o rebanho não está sendo ensinado aí para o céu, mas está sendo ensinado aí para o inferno, porque o cego guiando outro cego, os dois abirmar-se-ão nas profundezas da terra. Mas o verdadeiro guia, ele leva as almas ao céu, ele conduz, ele prepara o povo, as ovelhas, para entrar no reino dos céus, porque ele sabe da verdade e o verdadeiro, ele prega a verdade, irmão, porque a palavra de Deus diz que pelos seus frutos conhecereis. A árvore boa, ela produz o seu fruto bom. A árvore boa, ela sempre vai produzir o seu fruto bom. A árvore má, ela vai produzir o seu fruto mau. Então, pelos seus frutos o conhecereis. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. A volta do Senhor aí se aproxima, irmãos. Nós temos que estar preparados, o povo tem que estar preparado, mas muitos não estão sendo preparados por causa desses enganadores, por causa desses cobiçosos, por causa desses que andam segundo as suas próprias paixões, concupiscência mundanas, se preocupado com as coisas dessa vida, esquecido das coisas que há de vir. E aquele que não estiver preparado, nós temos que estar preparado até para o imprevisto, irmão. Qualquer minuto, qualquer segundo, acontecer alguma coisa, nós temos que estar preparado, irmão, para o imprevisto, para entrar no céu, porque ninguém sabe daqui para mais tarde, daqui para 1 hora depois, daqui a 5 horas depois, o que há de suceder. E nós temos que estar preparados para esse tipo de imprevisto, para daqui 1 hora, daqui a depois, como se cada minuto, cada milésimo, cada segundo o Senhor virá. E também, se acontecer alguma coisa com nós temos que estar aptos para subir o reino dos céus. Então, que o Senhor vos abençoe com estas palavras. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, irmão. Só o Senhor é a nossa salvação, não há outro mediador que, aleluia, nos levará a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Deus não deu Maria, Deus não deu Allan Kardec, Deus não deu Buda, Deus não deu Maomé, Deus não deu Reverendo Mundo, Deus não deu padroeiro que tem aí. Deus deu Jesus, irmão. A palavra é bem clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê e receber tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.